Olá! Dino dá 5 dias para senador explicar 3,6 milhões de reais em emendas à Igreja da Lagoinha. Ministério Público do Trabalho lança campanha contra a sede eleitoral no trabalho em ano de eleições. E Europa e Japão dizem que vão atuar para reabrir o Estreito de Hormuz. Essas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Victor Leonardo e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia, claro, com a minha análise e comentários, não é verdade? Lembrando que você pode entrar em contato conosco na WTV em todas as nossas redes sociais, Opa, não é isso, gente. Aí, agora sim, é o Facebook, o Instagram, o Blue Sky, o X, que é o antigo Twitter, né, os Threads, o TikTok e o Quai, seu app de vídeos curtos, né? Isso aí é o slogan que não sai da cabeça. No YouTube também, você consegue assistir todos os nossos programas próprios, completos, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, somos @WTV Brasil. Manda sua mensagem, compartilha no YouTube, se inscreva no nosso canal. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante. E deixa o joinha, tá bom? Ó, aqui, ó, para vocês, ó, é muito importante, né? Você também pode assistir a nossa programação linear na Soul TV, onde nós somos o canal 89. Bom, agradecendo desde já, a semana tá intensa, né? É muita coisa ainda para se definir nessa semana, mas vamos ao primeiro assunto de hoje, que eu acho que já vamos começar na polêmica. Vamos começar na polêmica já, que é o seguinte: o STF aperta o cerco. O ministro Flávio Dino deu prazo de 5 dias para o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e o Senado Federal responderem sobre irregularidades no repasse de 3,6 milhões de reais em emendas parlamentares à Fundação Oasis, que é o braço social da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. A decisão veio após a representação dos deputados Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que acusam Viana, presidente da CPI do INSS, de barrar investigações sobre a igreja envolvida em fraudes de consignados do Banco Master. Já vou comentar, calma aí, gente. O ex-pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro preso Daniel Vorcaro, é o operador apontado, né? Os repasses somam 1,5 milhão em 2019 para Belo Horizonte e 1,47 milhão em 2023 e 650,9 mil reais em 2025 para a filial em Capim Branco da Igreja Batista da Lagoinha. Dino justificou pela necessidade da transparência em emendas, conforme o acórdão do STF de 2022 e o ADAPF, né, sobre rastreabilidade de recursos públicos. O que a gente pode falar acerca disso, né? Eu já critiquei, apesar que a Ana Paula Valadão, acho que ela não está mais vinculada à Igreja Batista da Lagoinha, então vamos deixar a Ana Paula de lado nesse momento. A Igreja Batista da Lagoinha, que hoje é presidida, né, pelo pastor André Valadão, né, que mora nos Estados Unidos, né, e que, enfim, fala diversas besteiras, bolsonarista assumido, né, e tal, e aquela coisa toda, e fala besteira assim e pronto. O que acontece? Inclusive, uma das, se eu não me engano, foi essa de Capim Branco, eu vou confirmar, mas uma das igrejas batistas da Lagoinha fechou e apagou todas as suas redes sociais depois desse escândalo aqui, ó. Ou seja, uma denúncia séria, porque no caso aqui, desculpa, gente, o senador Carlos Viana, que está à frente, né, porque ele é o presidente da CPI do INSS, ele barrou investigações
sobre envolvimento das fraudes nos consignados do Banco Master, da igreja nos movimentos, entendeu? Mas é muita denúncia envolvendo a Igreja Batista da Lagoinha e seus dirigentes em relação ao Banco Master e agora entre essas emendas, né? Isso já foi, eu lembro que no ano passado eu falei muito sobre essas emendas parlamentares, toma lá da cá, mas as emendas parlamentares geralmente elas servem para, por exemplo, se libera emendas para uma cidade, né, no caso aí Belo Horizonte, justamente para poder, por exemplo, investir na saúde, construir posto de saúde, melhorar alguma coisa, comprar algum equipamento público, né? E aí esses recursos foram passados para a Fundação Oasis, né? Ou Oasis, né? O Oasis é a banda, é o Oasis, né? Que é o braço social da Igreja Batista da Lagoinha. Ah, mas é ruim passar para o braço social de uma igreja? Não necessariamente. Mas tem que entender do porquê que. Porque isso abre uma investigação paralela e está se investigando e falando na internet de diversas igrejas, né? A grande maioria dessas igrejas enormes que criticam o governo, que tem líderes esperneando, né? Defendendo o Bolsonaro até os dentes, né? E aí a gente vê parlamentares ligados a essas igrejas colocando as emendas para estas igrejas por meio de obras sociais. Então é o seguinte, vamos lá. Ah, então a obra social da igreja não pode ter destinação de dinheiro público? Pode. Se está servindo a população, porque a igreja é uma das... Em teoria, a igreja tem que ser o braço realmente. Ela está lá para servir a comunidade. Não que é a única coisa, vamos dizer, entidade que vai servir a comunidade. Não é isso. Mas ela pode, se ela serve, por que não ter emendas? Agora, o que não pode é desviar emendas que seriam para outras áreas apenas para colocar nas igrejas. E para onde esse dinheiro, dentro dessas obras sociais, dentro das igrejas, está sendo repassado? Está mesmo sendo repassado para o fundo social? Está sendo usado para a destinação correta? Eu acho que é isso que o Flávio Dino está pedindo, e é isso que a sociedade clama. Ah, mas na minha igreja, eu conheço uma igreja que não é essas igrejas aí que ficam se metendo em política, mas ela recebeu alguma coisa pública para poder ajudar na obra social e ela está usando. Ok, quem está certo é só mostrar que está certo. O problema é que agora vão levantar, tá vendo? É uma perseguição, à nossa fé. A gente tem que se levantar em apoio para defender o povo evangélico. E eu já falei sobre isso aqui. Né? Até estava conversando com um amigo que é cristão, né? E aí ele também começou a defender esses negócios aí de religião que a gente tem que defender, porque na época do Velho Testamento defendia... Ah, meu Deus do céu! O problema é quando as pessoas... Isso não vale só para a igreja evangélica, mas a gente vê muito na igreja evangélica hoje em dia. Eu falo por conhecimento de causa, gente. Como eu falei aqui no programa essa semana, eu desde os 18 anos eu estou dentro de igrejas evangélicas aí, entendeu? Agora estou num período que eu não aguento. Ou a igreja está fazendo politicagem no púlpito, ou a igreja está fazendo teologia da prosperidade, que é uma besteira, que eu não acredito, que é algo totalmente o oposto do que se ensina na fé cristã. Ou então a igreja está criando só um antro, né, de pessoas para ficar... É como se fosse um reinado. Tem os reis, né, os grandes pastores, e as pessoas servindo, acabando com suas vidas, rompe com família, com tudo, porque elas ficam viciadas na igreja. E aí, é engraçado, mas isso acontece. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Tá bom? Eu não vou entrar em mais questões aqui religiosas para não ir muito nesse assunto. Mas o que eu vejo é isso. Ah, não existem igrejas certas? Sim, existe. Eu conheço um monte. Eu conheço, não vou dizer um monte, mas eu conheço algumas igrejas que estão fazendo o possível para serem igrejas de verdade, para serem igrejas, né? Porque as pessoas são a igreja. Isso na fé cristã. Mas aí vamos lá. Será que está tendo emenda também para os terreiros de Umbanda e Candomblé? Vamos ali na minha câmera legal.
E se as emendas fossem para a Umbanda? Para o Candomblé, para o Espiritismo, a Mesa Branca, para as bruxas, né? Para a Wicca, bruxaria natural. De repente, a emenda está indo só para a igreja evangélica. Não está tendo emenda para as outras religiões. Flávio Dino tá certo. O dinheiro é público, o dinheiro é de todos nós. E o dinheiro não tem religião. É isso. Sim, sou polêmico. Faz parte. Se você assiste Fato Brasil, você já sabe disso. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, prepara uma campanha nacional contra o assédio eleitoral em ambiente de trabalho, com mensagens já nas redes sociais para este ano, que vai ter pleitos para presidente, governadores, senadores e deputados em 4 de outubro. E a gente vai ficar de olho, claro. O procurador Igor Souza Gonçalves, coordenador da Igualdade do Ministério Público do Trabalho, define como conduta do empregador que constrange ou intimida o trabalhador na orientação política, cerceando liberdade de voto, tipo de voto de cabresto moderno da República Velha, né? Denuncie no portal do Ministério Público do Trabalho com prints, nomes e gravações para agilizar a investigação. Vedado em público ou privado pela resolução do TSE número 23.755. Em 2022 foram 3.465 denúncias, 2.467 empresas processadas e Minas Gerais, só para variar, né, liderou com 641, seguido por São Paulo, na segundo lugar, que não está cheirando tão bem, que é a mesma coisa, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para surpresa de 0 pessoas. Por que será, né? Liberdade de pensamento é essencial para a democracia, avisa o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho está correto na sua colocação. Então você tem que denunciar. É muito engraçado isso. A gente tem o empresário hoje que ele, além dele querer votar em algo, porque ele está pensando nele, então ele vai votar naquele candidato que vai ajudar ele. Ele ainda quer impor para os seus funcionários votarem. Fazendo às vezes não é direto, às vezes é aquele assédio, sabe? Aí ele chega assim, tá vendo? É culpa do Lula. E aí ele fica fazendo a cabeça dos funcionários, alguns, às vezes, dependendo do tipo de profissão, às vezes a pessoa não é tão chegada no espectro político, em analisar a política, aí fica fazendo aquela lavagem e obrigando. E aí fala assim, quem que você vai votar? Olha, vota lá, hein, ó. Vai proteger o seu emprego, né? Ó, vota no cara aí porque você tá trabalhando e o que o cara vai fazer também. Isso vale para todos os lados, ó. Não vai votar lá na direita porque aqui é Lula. Não tem essa. No trabalho não tem essa. Não tem essa. Tudo bem, o patrão pode ter sim o seu lado político, pode até falar sobre informalmente, né, sobre a política que acredita, mas no ambiente de trabalho não, porque é um assédio, é uma espécie de assédio, né? Acontece muito em igreja também, só um adendo, né? E também já vi acontecendo em terreiro de Umbanda, que eu vi. Sim, eu já conheci, eu conheço muita coisa, gente. Então é assim, assédio para você controlar o voto das pessoas não é legal. Não é legal. Tá certíssimo o Ministério Público em lançar essa campanha e tem que ter fiscalização e investigação rápida. Se você tá sofrendo assédio para você votar em candidato XYZ, pode ser da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, do submundo e do que for. Se você está sofrendo assédio, se você está se sentindo pressionado, se você está temendo pelo seu emprego se você não votar no candidato X, Y ou Z, denuncie, grave áudio, tira print se isso for na internet, enfim, faça provas e entre em contato com o Ministério Público do Trabalho e faça a sua denúncia. É muito importante. Nosso país é laico, gente. Nosso país é laico. Antes de continuar com o programa, eu gostaria que eu queria saber sua opinião sobre tudo isso, né? Alguns talvez não concordem, outros concordem, mas a sua opinião é muito importante. E é por isso que eu estou botando aqui as redes sociais. Ah, Vitor, o Fato Brasil no YouTube está tendo poucas visualizações essa semana. Tá, porque nós voltamos essa semana.
Né? A gente ficou 2 meses fora do ar, a gente não sabia se a gente ia continuar com o Fato Brasil, mas voltamos essa semana, estamos fazendo um esforço para tentar com que o programa novamente ocupe o espaço que tem, são 4 horários na Soul TV, no canal 89, e o YouTube. Né? E você também pode, enfim... ver a hora que você quiser, ou então em tempo real no YouTube, né? A gente grava um pouco antes do programa ir ao ar. A gente não está com condições de fazer ao vivo nesse momento, mas a gente vai fazer. Olha, lá na Soul TV, são 4 horários. 10 da noite, passa o primeiro, aí reprisa 00:30, reprisa às 6, reprisa às 10, não é 4 horas não, é mais. São 6 horários, reprisa às 10, meio-dia e 4 da tarde e 6 da tarde ainda. Aí o inédito vem às 22 horas novamente. Então a gente tem várias reprises na Soul TV do Fato Brasil. Por quê? Porque é a linha editorial da WTV. Não é que é o programa, não é porque é o meu programa que é mais importante, poderia ser outra pessoa. Quem sabe um dia outra pessoa não assume o meu lugar, mas no momento sou eu. Então nós estamos nos esforçando para fazer um programa independente, um jornalismo independente, de opinião, e que pode trazer para você uma reflexão, ou então até trazer um convite a você pensar fora da caixa. Esse é o nosso objetivo aqui no Fato Brasil. Vamos ficar de olho aí nas eleições, hein? Eleições vem aí. Gente, aconteceu um negócio, a gente vai entrar falar sobre a guerra de novo do Irã, né, no Irã, feita pelo Trump, né, que envolveu Israel e aquela coisa toda que eu já falei. Um repórter britânico escapa de míssil em plena transmissão ao vivo no sul do Líbano, que está sendo atacado também, né. O repórter britânico Steve Simway, da TV estatal russa, RT, o nome da TV, escapou por pouco de ser atingido por um míssil quando transmitia ao vivo de uma região no sul do Líbano. A explosão caiu a metros dele, captada pelo cinegrafista Ali Rida. A gente tem um vídeo aí, não tem? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Olha o vídeo aí. Impressionante, impressionante. Vamos ver de novo. Ele estava ao vivo e aí caiu. Vamos mostrar mais uma vez. Não vou dar uma de Datena aqui. Não, repete. Aí fica repetindo a mesma coisa eternamente. Não, só mais uma vez. Ó, olha só. Ele ouviu o míssil e o míssil caiu a metros dele. Isso só reforça o que eu sempre falo. Para esse povo que está torcendo pro Trump jogar míssil no Brasil para acabar com a esquerda e o Lula. Míssil, como você viu aí, não escolhe. Ali ele é jornalista, não tem nada a ver com a guerra. Tá só fazendo o trabalho dele, um trabalho arriscado de jornalista de guerra, né? Eu bato palmas para a pessoa que faz isso, pro jornalista que faz isso, que é o jornalismo de campanha, né? Que tá junto com as guerras, com os conflitos nas regiões onde tem perseguição. São jornalistas extremamente fortes, né? Muito corajosos, né? E não é fácil. Você viu que o míssil não caiu nele, mas quase. Se jogarem míssil no Brasil, você acha que o míssil vai chegar assim e vai parar? Você é de direita ou de esquerda? Não, ele vai cair. E não importa. Vai morrer. Você é rico ou pobre? Provavelmente o rico vai sair correndo antes, né? Por isso que a tendência é de matar mais pobre, claro. Porque tem muito mais. E os ricos vão ter condições para sair do país, se for o caso. Mas você, pobre de direita, que defende que o Trump jogue míssil aqui para acabar com a esquerda e com o Lula e com o PT, pensa nisso. Olha essa imagem. Não, vamos passar de novo. Isso aqui é a prova de que o míssil não escolhe onde cai. Pega qualquer um. Olha só isso. Olha só isso. Então não é coisa da minha cabeça. Vamos lá, então, vai. Apesar do pânico, né, a RT confirmou que ambos tiveram só ferimentos leves, né, arranhões, porque se jogaram no chão, aquela coisa toda, deve ter tido alguma coisa que bateu neles e passam bem. O cinegrafista acusa Israel do ataque deliberado, pois vestiam coletes de imprensa e credenciais visíveis. O incidente ocorre em meio a uma escalada de tensões na fronteira Israel-Líbano, com trocas de fogo entre Hezbollah, né, e forças israelenses. O governo de Israel não se manifestou até agora, até o fechamento da nossa matéria, e o vídeo ficou viral, né, mostrando o que aconteceu aí.
Os jornalistas não foram... Agora, se quase atingir jornalista, imagina a população. Entendeu? Aí depois vai defender Israel. Como é que você defende Israel? Dá vontade. Ai, meu Deus do céu. Já falando de guerra, olha só, o Trump conseguiu o que ele queria. Por quê? Porque é petróleo! Petróleo move o mundo. A Europa e o Japão, né, os governos da França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão divulgaram nesta quinta-feira uma declaração conjunta dizendo que estão dispostos a contribuir para os esforços de abertura do Estreito de Hormuz, que é onde passa grande parte do petróleo que vem do Oriente Médio para o resto do mundo. Ele está fechado pelo Irã após o início da guerra, o Irã fechou, e o comunicado não detalha como essa operação seria feita, mas ocorre em meio à escalada do conflito e à pressão crescente sobre os mercados internacionais de petróleo. Pelo estreito passa cerca de 20% do petróleo mundial. E o bloqueio já provoca alta do barril e preocupação econômica em vários países, inclusive aqui. Embora aqui a gente só pega de fora 30% para fazer combustível. Mas, enfim, se aqui 30 é muito, já é capaz, o pessoal já tá inventando de subir preço, sendo que a gente tem autossuficiência. O que é 20% da escala mundial? É muito petróleo, né? E aí o bloqueio ele já provoca essa alta, né? E na nota os governos condenam ataques do Irã contra embarcações no Golfo e contra infraestruturas civis, com certeza. Não é só o Trump que está errado. Você começa a restringir infraestrutura civil, ou seja, tá um ataque agora nas matrizes elétricas, hidrelétrica, usina de eletricidade, enfim, usina a gás que gera a eletricidade. Tá agora nesse foco, para acabar com a energia dos países, um bombardeando o outro, né? E a preocupação, e isso gera uma preocupação, né? E essas instalações de petróleo e gás, e afirmam que a liberdade de navegação é um princípio do direito internacional. O Irã fechou a passagem em resposta aos ataques militares dos Estados Unidos e de Israel, e disse que a rota segue bloqueada para esses países e seus aliados. E aí pronto, mexeu com o petróleo, né? Vamos supor que a gente já tivesse autossuficiência energética de energia limpa. Aí, provavelmente o Irã não estaria sendo bombardeado, né? Mas é isso, o mundo vai queimar cada gota de petróleo até a gente ter tanta poluição que a gente vai ter que usar máscara para respirar. E aí vamos lembrar, mas aí quando a gente lembrar da autossuficiência energética de energia limpa, ou seja, da gente usar energia solar, eólica e outros meios que são mais limpos do que queima fóssil, né? No caso o petróleo, aí vai ser tarde demais. E eu falo sobre isso. Aí a guerra. Qual lado tá certo? O Trump e Israel não deveriam ter bombardeado, né, o Irã. Mas e a perseguição religiosa? Aí é outra questão. Entendeu? Ele não bombardeou o Irã porque tem perseguição a cristão. Que é um absurdo. Né? Que eu não estou dizendo que é certo. Eu não concordo com perseguição religiosa em nenhum lugar. Não é só no Irã, não. Como, por exemplo, perseguições que matrizes africanas têm no Brasil também. Não é tão forte como no Irã, porque no Irã era um governo, porque a gente não sabe como é que vai ficar o governo agora, né? Então mataram todos os líderes, né? Mas era um governo absolutista, né? Que matava outras religiões que não fosse a religião do Estado, né? Que é errado. É uma teocracia, o que alguns querem implantar no Brasil, mas estão criticando no outro, né? Lá é errado, mas aqui a gente quer ser, né? E aí não pode ser. Enfim, esse povo é tudo doido. Mas, enfim, não concordo. O começo, quem agitou foi os Estados Unidos e Israel. Mas também não dá liberdade para o Irã bombardear gente que não tem nada a ver. Ou parar o petróleo para justamente afetar todo mundo. Ou seja, guerra não é solução. A guerra, até agora, só trouxe problema. Não trouxe solução nenhuma. E o ser humano insiste em ficar se matando. É isso que eu não concordo. E, gente, uma última notícia, a gente está chegando no final do programa, mas só para você que... é uma notícia de tecnologia muito importante. Olha só, o Brasil
entra no top 3 mundial de países mais atacados por ransomware. Ou seja, um alerta vermelho cibernético. Um relatório da Acronis revela que o Brasil entrou no top 3 mundial de países com mais detecções de ransomware no segundo semestre de 2025, atrás só dos Estados Unidos e Índia. E líder absoluto na América Latina. Os dados de telemetria mostram ataques por e-mail crescendo 20% por usuário e 16% por organização, com criminosos usando ferramentas legítimas da Microsoft, como o PowerShell, para invadir plataformas de colaboração como o Teams, o Slack, né, virando alvo, ou seja, de 12% para 31% dos casos, e IA, que é usada para engenharia social, deepfakes e gerenciar extorsões múltiplas. Grupos como Qilin, Clop e Akira expuseram dados de 7.600 vítimas globalmente. Aqui, manufatura, tech e saúde lideram vítimas por paralisia rápida, né? Especialistas cobram backup imutável e defesas automatizadas contra esta evolução. Ou seja, é o roubo de dados, gente. É o ransomware, que é aquele link suspeito. Então, eu já falei outro dia que já teve que estão tentando enganar os trouxas com o negócio do Free Flow. A mesma coisa, toma cuidado antes de clicar num link. Foi lá no e-mail, para você clicar no link, tenha certeza que aquele link vai mesmo para aquele lugar. Sabe, recebi um e-mail que eu passei no pedágio, mas eu não lembro de passar. Então, entre em contato com a concessionária. Se tá com dúvida, não paga Pix, não paga nada, não clique em nada, entendeu? Seja inteligente, presta atenção no que tá na tua tela. Muita gente, infelizmente, acaba não prestando atenção, abre as coisas e vai apertando, entendeu? Eu vejo, porque aqui no nosso patrocinador aqui, o Bazar Tricolândia, a gente recebe aqui devoluções, né, no nosso patrocinador. E aí as pessoas, elas não leem as instruções. Aí na hora de fazer a devolução, é isso, eu não sabia que eu não li, porque as pessoas não prestam atenção no que está escrito. Só de prestar atenção já é uma boa parte. E muito isso acontece no ambiente empresarial, no e-mail corporativo, entre outras coisas. E os caras estão usando cada vez mais ferramentas. Se nós usamos inteligência artificial para fazer as nossas coisas, né, estamos aprendendo com essa nova ferramenta, imagina os bandidos. Então, meu amigo, fique esperto, toma cuidado, tá bom? Bom, e assim a gente vai terminando o Fato Brasil de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu espero que amanhã, na sexta-feira, você esteja aqui comigo. E é muito bom estar com o Fato Brasil de hoje. Se você gosta do Fato Brasil, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Alguns não vão gostar, porque não vão gostar do que eu estou falando, mas compartilha. Vamos levar essa clareza de informação e essa análise baseada nos fatos para mais pessoas. Ajuda a gente aqui na WTV Brasil, compartilhe, tá bom? E então, até amanhã. Tchau!